Nesse vídeo vamos ver alguns templates que a gente pode colocar no nosso CRM para, digamos, otimizar a nossa conversa com os leads, né? Com quem a gente já abriu a porta. Lembrando que o CRM a gente está trabalhando depois que a gente já fez a prospecção, né? Então a gente em outros vídeos viu como fazer a prospecção via Hamper, né? Pedindo quem é o responsável pelo departamento ou processo onde se encontra aquele desafio que a nossa solução resolve. A gente viu como estruturar a cadência de indicação no Hamper, né, para poder estabelecer essa relação com o, digamos, o buyer, ou enfim, o responsável pelo departamento, onde se encontra a dor que a gente resolve, e uma vez que eles abrirem as portas, né, eles entram no nosso CRM, né, a gente fala que a empresa abriu a porta. Então, lembrando, aqui a gente fez todo aquele trabalho de prospecção, aí o nosso prospect abriu a porta, né, e aí vou ter que começar o trabalho de relacionamento e de qualificação dentro do CRM. Então, tudo que está aqui são as etapas dentro do CRM. Beleza? Então, obviamente, a conversa vai ter que ser humana, então vai ter que ser personalizada. Não posso trabalhar com templates, nem, digamos, fixos, né, com automações, digamos, universais. Mas eu posso ter alguns templates que vão me ajudar, vão dar um norte, vão otimizar, porque são, digamos, uma base, a gente fala de semi-template, né, semi-automação, ou seja, vão me dar uma base que eu posso me adaptar caso a caso. E também, então, eles vão me otimizar o tempo, porque eu não vou ficar escrevendo esse e-mail toda vez do zero, e também vão fazer com que, vão evitar que eu possa esquecer alguns pontos importantes. Então, vamos ver esses templates, em que momento eles entram. Primeiramente, a gente vê o e-mail de conexão por alguém que veio prospectado pelo Hamper, ou seja, ele responde ao e-mail, né? Ele não sabe que tem um Hamper, ele responde o e-mail, e a gente começa a cadastrar no CRM. O Hamper pode integrar com o CRM, com algum CRM, se bem que essa funcionalidade não é muito confiável. Mas, enfim. Então, por exemplo, o João respondeu. Eu preciso dar quando eu inserir o contato do João dentro do CRM, eu preciso também responder dando uma continuidade à comunicação anterior. Então, eu não posso criar o e-mail do zero. O que eu faço, então? Eu coloco aqui como assunto o mesmo assunto do e-mail que ele respondeu, e aí coloco esse aqui seria o template. Primeiramente, vamos ver porque tem essas duas linhas. Obrigado pela resposta, muito prazer. Esse aqui é o caso em que o João respondeu, fala com o Felipe. Só que ele, nesse caso, copiou o Felipe, porque caso ele não tenha copiado o Felipe, aí a gente coloca o Felipe na cadência de indicação, que a gente explicou em outro vídeo. Caso ele copiou o Felipe, né? Então o Felipe já está a par da conversa. Eu preciso cadastrar o Felipe no meu CRM, não o João, né? Não é nosso exemplo. Ou seja, eu prospectei o João falando, não é comigo, é com o Felipe. Aqui em cópia. Cadastro o Felipe no CRM, oportunidade de empresa e tudo mais. E aí, aqui seria João, obrigado pela resposta, Felipe, muito prazer. Entende? Então, obviamente, eu vou colar, como eu disse no assunto, o assunto do e-mail que eles responderam, para eles entenderem que tem continuidade ao que eles falaram, e aí começa a falar o motivo do contato que estamos projetando na empresa, do segmento, então eu mostro que aqui estou falando pelo segmento, então tá vendo? Tem um template, mas é semi-automatizado, porque essas coisas a gente vai meio que colocar e adaptar. Que precisem, e aí a gente começa a falar do seu produto e serviço, mas sempre como solução ao desafio, à dor que eles podem ter, né, que a gente estabeleceu em nossa inteligência comercial. Fala rapidamente da nossa solução, rápido, sucinto, máximo 2, 3 linhas, porque eles ainda não nos conhecem, a gente está prospectando, então não tem não vão dar muita atenção, provavelmente, então a gente precisa criar essa atenção, esse interesse aos poucos. E aí, segue uma apresentação da empresa, coloca o nome da empresa e o link da apresentação. Caso não tenha uma apresentação institucional, pode usar o link para a página do site que mostra as soluções. Aqui é importante alguma coisa. Esse aqui é um template, como eu falei, semi-automatizado. Então, por exemplo, se a pessoa responder, né, me passa uma apresentação, a gente coloca isso aqui no começo do e-mail, porque antes de começar a conversa, se alguém perguntar alguma coisa, é sempre bom responder a pergunta e depois complementar. Então, se o cara pediu uma apresentação, eu não vou colocar a apresentação aqui. Se ele terminou o e-mail anterior de resposta, como me passa uma apresentação, eu responderia
Sim, claro, né? Já adapto. Eu vou pegar o gancho. Se alguém que faz uma pergunta, na verdade, está ajudando a conversa, está dando gancho para conversar, então para seguir na conversa. Então, eu coloco isso aqui em cima. Caso ele pergunte outras coisas e esse template não responde a essas outras perguntas, a gente tem que iniciar a colocar aqui primeiro a resposta à pergunta que ele tem. Se a gente não responder de forma clara, direta, a pergunta que ele tem, a dúvida que ele tem, ele não vai dar atenção ao resto, vai aparecer muita enrolação mesmo, tá? Então, é muito importante esse ponto. Se o nosso prospect está perguntando, essa aqui é uma chance de ter um gancho para estabelecer um relacionamento, né? Respondendo a sua pergunta, blá, 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 e aí depois eu coloco o resto. E também, no e-mail sucinto, e sempre terminar com uma pergunta para estimular a interação dele. Em alguns casos, a gente pode já propor algumas datas, né, duas opções de data e horário para ter essa pergunta. A gente pode ver, eu não vejo nesse momento essa necessidade, mas aqui já pode colocar, já na prospecção eu acho que não faz sentido. Aqui pode colocar, digamos, é meio que opcional, mas eu quero saber se ele quer ter essa conversa, entende? Então, ainda não acho que seja muito indicado, mas aqui pode. Importante terminar sempre com uma pergunta. Lembrando, caso você não tenha o que perguntar, você faz uma afirmação e pergunta o que você acha, faz sentido para você, enfim, desse tipo. Aí tem outro tipo de conexão, caso o cara vem prospectado pelo Catacliente, que é uma ferramenta de prospecção via LinkedIn. Lembrando que como aqui ele não está vendo o Ramp, está vendo o e-mail, aqui ele não está vendo o Catacliente, está vendo o LinkedIn. Então, digamos, a pegada é parecida, né? Só que aqui, como eu não tenho o assunto que ele respondeu, eu vou ter que colocar o assunto. Então, o nome da empresa, a prospectada dele, sempre é bom colocar primeiro a empresa do cliente, depois a nossa, depois a solução oferecida, e lembrar que a gente estava conversando no LinkedIn, tá? E o resto é parecido, tem a questão da proposta, se ele pedir, me manda uma proposta, por exemplo, por e-mail, né? No LinkedIn, o que eu vou começar? Conversar por e-mail, rapidamente por LinkedIn, e você me pediu de enviar por e-mail uma proposta, uma apresentação institucional, segue a nossa apresentação. Então, por exemplo, caso ele tenha solicitado, né, uma apresentação institucional por e-mail, a gente começa a conversar rapidamente via LinkedIn e você me pediu para ele enviar uma apresentação institucional por e-mail. Então, essa parte vai aqui e é adaptada, tá? E, obviamente, nesse caso, a gente sugere também voltar no LinkedIn e falar, João, Felipe, fulano, enfim, acabo de enviar o e-mail, pode conferir que chegou? Então, a gente tem já aqui 2 touch points, pontos de contato, 2 canais de contato com o prospect. Depois, se a pessoa não responder depois de um tempo, a gente pode resgatar um template, mas não respondeu, que a gente também usou na prospecção ativa. Aqui não tem muita novidade, né? Simplesmente viu, mas não respondeu, porque a gente sabe que dá resposta. Que no Hamper a gente estava falando de tentar entrar em contato com o responsável, aqui a gente está já falando com o responsável, então a gente precisa entender, precisa saber como a empresa do prospect está lidando com o processo onde está o nosso desafio. É muito importante estabelecer isso, porque se ele responder está tudo certo, não adianta continuar, não adianta ter o melhor produto do mundo se ele não resolve a necessidade do meu cliente. Depois de tudo isso, a gente faz a nossa call e tudo mais, tem uma série de conversas via e-mail que também não dá para padronizar, né? Porque você agora está falando com uma pessoa, está estabelecendo um relacionamento, você não fala com um do mesmo jeito que fala com o outro, né? Então, até por isso que a gente fala de semi-template, né? Mas chega a hora de enviar a proposta, então seria bom usar um template de proposta também, né? Porque normalmente no CRM você pode já inserir esses aqui como modelos, como os templates de CRM mesmo. Então, quando manda o e-mail, você não vem aqui na planilha, tá? Você puxa do CRM, eu quero o template enviou proposta, eu quero o template enviou, mas não respondeu. Então, ele coloca esse CRM no seu corpo de e-mail e você simplesmente vai revisando, tá? Isso otimiza bastante o seu tempo. Esse aqui, você começa, né, obrigado pela conversa de hoje, ontem, enfim, de quando foi a conversa, segue a proposta apresentada da call, aqui a gente até coloca link da proposta, a gente costuma mandar a proposta em cloud, compartilhando o link do Google Drive, mas tem outras formas, vários CRMs têm a possibilidade de criar uma proposta dentro do CRM, né, puxando já o produto, etc.,
só que muitas vezes essas funcionalidades ficam muito engessadas, ou seja, você não pode personalizar conforme as necessidades da sua empresa. Então, a gente prefere ter um template no Google Drive ou no Cloud, que seja, e adaptar esse template. Então, aqui simplesmente você compartilha o link da sua proposta. Aí lembra que o diferencial é muito importante. Se você tem um diferencial, tem que ser uma linha, porque é aquele onde você coloca o resumo de tudo. Eu apresento tudo isso, mas o diferencial é que eu garanto o resultado em X tempo, não tem custo de implementação, e, sei lá, sim, uma coisa que dá para visualizar, não coloca... Não é para colocar aqui, lembro que o meu diferencial é o atendimento, porque não é uma coisa que você visualiza de forma pragmática. Lembro que o nosso diferencial é que a gente garante essa melhoria de 20%, 30%, sei lá quanto, em 3 meses. É muito smart, né? É muito importante. Se você não tiver esse tipo de diferencial, esquece. Não coloque alguma coisa qualitativa aqui. Fique à vontade de comentar, né? Por isso aqui, caso a gente trabalhe com link de propostas compartilhadas, a gente dá a possibilidade de comentar na proposta mesmo, né? O que não pode fazer se você mandar por PDF. E aí fala que na proposta, durante a apresentação da proposta, vocês provavelmente já meio que concordaram até quando vai ter um retorno, o próximo passo, aí você lembra isso, e poderia me confirmar esse elemento. De novo, a gente sempre termina com uma pergunta. Poucas informações sucintas, terminando com uma pergunta. Mesma coisa pode ser também, obviamente, na hora de mandar a minuta, a diferença é muito pequena, né? Aí, em vez de segue a proposta, você segue a minuta, né? De contrato. E aqui, voltar a falar, às vezes a pessoa com que a gente começou a estabelecer uma relação aqui, a relação não foi para frente, né? A proposta não foi para frente, às vezes sumiu, às vezes ele mesmo falou, vamos voltar em contato daqui a 3 meses, ou vamos voltar em contato daqui a um tempo, não sei quanto e tal. Então, a gente coloca no nosso CRM, na etapa contato futuro, e depois de um tempo a gente volta a falar. E de que forma volta a falar? Temos 2 opções aqui que a gente pode testar. Nome do prospecto, vamos retornar ao nosso papo sobre a solução oferecida ou a nossa solução, o nome da empresa prospectada, o nome da nossa empresa. Costuma dar um pouquinho, um desempenho um pouquinho melhor esse primeiro caso, mas vale a pena testar os dois, porque aí, como a diferença é muito pequena, aí vai ter outros fatores que vão influenciar, tipo o segmento, o cargo, enfim, uma série de questões. E aí é importante aqui que a gente fala, espero que esteja bem com você, né? Isso aqui foi uma pergunta indireta, por quê? Porque a gente usa a pergunta aqui no final. Você lembra, né? Eu sou seu nome, sua empresa, espero que lembre de mim, a nossa conversa sobre a solução e tal. E aí você fala, a gente começou uma conversa, mas não foi para frente, então talvez agora fosse um momento mais maduro. Claro que se ele falou, vamos conversar daqui a 3 meses, a gente concordou de voltar em contato daqui a 3 meses, a gente escreve aqui, a gente combinou de voltar a retornar depois de 3 meses, né? Mas aqui a gente decidiu criar um template um pouquinho mais genérico, porque esse aqui pode ser usado também para quem, de alguma forma, meio que sumiu, né? Então, eu falo, beleza, a gente realmente não concordou, mas aí eu pensei que talvez fosse um momento mais maduro. Então, é isso. Obviamente, todos esses templates podem ser alterados, adaptados às necessidades da sua empresa, mas o que é importante é estabelecer, definir os critérios do template, né? O fato de ter uma conversa que seja uma conversa que a gente já teve, sempre ter conversas sucintas, porque a gente ainda não tem um relacionamento bem estabelecido, terminar com a pergunta, enfim, falar de diferenciais que sejam concretos, enfim, uma série de critérios que a gente nos mostrou ao longo desse vídeo. Espero que ficou claro. Até a próxima. Tchau!